tá? Eu tenho fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquiolos e alvéolos pulmonares. Lembrando que o meu coração, ele faz um processo chamado hematose, e essa hematose parte do meu coração numa pequena circulação e traz toda a limpeza de dióxido de carbono para o meu corpo. Quando a gente fala de uma pequena intubação no meu paciente, o meu paciente tende a trazer um pouco mais de dióxido de carbono para o meu corpo, fazendo uma não hematose, fazendo uma não limpeza, porque todos os meus pulmões estão fechados. Todos os meus pulmões não estão fazendo esse processo. Por quê? Meu paciente já está entubado, está com um drive um pouco mais positivo, porque nós respiramos com todas essas vias inferiores e superiores por vias negativas. Ou seja, são vias que, como vocês, e assim como qualquer outro paciente, ele tende a respirar, trazer uma respiração normal, tá? Ou seja, que é uma respiração chamada eupneia. E essa eupneia a gente vai trazer uma melhor respiração para o nosso paciente. Se o meu paciente, nós extubarmos o meu paciente e ele causar lesões ou lesões cerebrais, podendo trazer esses edemas ou edemas de brônquios, o que é que vai acarretar? Nós falaremos futuramente, tá bom? Ou seja, a nossa fisiologia respiratória tem uma pressão intrapulmonar, mecânica, respiratória, difusa e com a perfusão maior. Ou seja, ele vai fazer toda a troca de carbono para o oxigênio, fazendo uma limpeza de dissipação em relação da minha inspiração e a minha expiração. Na expiração, eu apenas pego o oxigênio que está no ar junto com o dióxido de carbono, transformo, condenso e assim na minha expiração eu consigo trocar isso condensando em dióxido de carbono. Ou seja, eu faço uma pressão intrapulmonar, isso é fazendo uma limpeza, apenas uma troca em relação de controle de movimento entre ar nos meus pulmões. Agora vamos colocar um paciente que ele foi extubado, e esse paciente, menos de 48 horas, nós tiramos a pressão do cuff dele, que é apenas um balão, que nós iremos ver futuramente. E esse balão nós retiramos. E posteriormente, a alguns dias, esse paciente veio a fazer uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Que nos outros blocos, veremos como faz uma associação da pneumonia em relação de barotraumas. Na mecânica da respiração, o nosso pulmão tende a acostumar todo aquele desmame, toda aquela retirada do tubo do meu paciente. Quando o quê? Quando eu envolvo músculos e quando eu envolvo integridade estrutural. Essa integridade, ela pode ser por difusa ou pode ser por uma má perfusão. Maior do que quanto? Maior do que 2 segundos ou menor do que 2 segundos, sendo uma qualidade, primeiramente, anormal e, segundo, uma qualidade normal. E algumas trocas que devemos fazer, eles difundem em relação de quê? Alvéolos e capilares. Todo o meu corpo, ele tende a dissipar para frente tudo que há de ruim no meu corpo. Por exemplo, eu tenho uma pneumonia. Essa pneumonia vai gerar o quê? Uma secreção abrupta no meu corpo, fazendo com que os meus alvéolos façam um caminho inverso em todos os meus brônquios. Os meus brônquios, ele tem uma superfície alveolar, onde vai captar e apenas vão fazer captações críticas em relação de quê? Um caminho inverso. Suguei, tenho essa minha secreção maior, meu caminho inverso vai sugar e ele não vai se dissipar. Vai se dissipar em relação de quê? Alguns beta-2 são beta-agonistas que vão abrir os meus brônquios, que vão dilatar, vão tirar essas secreções. Em relação de quê? Em relação do brometo de ipratrópio. É um exemplo de uma medicação que ela é um beta-agonista tipo 2, ele é um broncodilatador. Ou seja, as trocas gasosas, elas vão difundir o meu oxigênio nos meus alvéolos. Meus alvéolos vão captar, trocar todo o meu oxigênio limpo, vai pegar meu dióxido de carbono e vai condensar no ar. Agora, eu vou colocar apenas um exemplo de uma pessoa que tem a questão da sinusite e da pessoa que tem a rinite. Por quê? A sinusite e a rinite são apenas inflamações dos meus seios nasais que uma pessoa vai respirar anormalmente pelo nariz e pela boca, trazendo algumas complicações na minha troca gasosa. Eu respiro o oxigênio, condenso, limpando em gás carbônico, e esse gás carbônico ele é condensado. Mas quando eu inspiro gás carbônico, quando a pessoa tem essas duas complicações em relação de sinusite e da rinite, ele acaba pegando o meu dióxido de carbono, aglomerando nas minhas células, as minhas células, pelas suas hemácias, fazem o transporte, e eu trago algumas complicações renais futuras. Por quê? Todas as minhas hemácias, todos os meus eritrócitos vão andar pelo meu corpo, fazendo alguns fatores.
E esses fatores de risco em relação de quê? Fatores bioquímicos. Ou seja, todos os meus capilares, todos os meus corpos, vai fazer um caminho difuso e como se fosse também uma pressão gradiente. No próximo slide, iremos falar um pouco mais referente aqui. A avaliação respiratória pelo enfermeiro. Como é que o enfermeiro ele deve ter uma boa ausculta, uma boa palpação, percussão, para ver em relação de quê? Qual o primeiro momento aonde o enfermeiro ele vai dizer assim, olha, eu devo começar por aqui, vou terminar por aqui. Por quê? O que é que nós temos aqui? Eu tenho inspeção, palpação, percussão e ausculta. O primeiro momento, na avaliação do paciente que ele está entubado, o meu paciente ele vai ter uma ausculta sibilosa, tá? Com roncos. Por quê? O meu paciente, se ele não tiver nenhuma lesão renal, nenhuma lesão cerebral, se ele for apenas um paciente que está entubado, com drives positivos, com uma esperança de ser extubado, aí não. Eu vou ter uma maior pressão de secreção nos meus alvéolos, porque ele vai apenas o quê? Captar aquela secreção, não vai fazer uma condensação chamada hematose, e essa hematose vai ser uma troca. Apenas a troca em relação de quê? Os meus roncos vão dizer aqui, opa, tem algo errado, não pode estar. O enfermeiro vai fazer o quê? Vai detectar em relação de quando eu devo aspirar, quando eu devo chamar um fisioterapeuta para mudar todo esse padrão. Por quê? Pela normativa do COFEM-COREM, ele trata o quê? Todo enfermeiro na parada cardiorrespiratória, após uma intubação de um paciente, o enfermeiro tem autonomia para colocar os padrões iniciais em relação desse ventilador. Posteriormente, a sua manutenção para evitar traumas nesse paciente por via de lesão pulmonar, todo o fisioterapeuta vai fazer a compensação desse paciente em relação de quê? Quanto tempo eu devo aspirar esse paciente? Por quanto tempo eu devo colocar uma pressão expiratória no meu paciente, quando eu falo da PIP? Quando eu falo quanto tempo eu devo colocar uma taxa de inspiração no meu paciente por condensação de O2? Quando eu devo fazer uma palpação efetiva no meu paciente, procurando o quê? Efezemas subcutâneos, que esse efizema apenas vai ser águas em todo o meu tórax, ou parcialmente no meu tórax. Fazendo o quê? Meu paciente vai entrar em escalas, chamado de Cadifo, e essa escala de Cadifo, ela vai se caracterizar em 4 pontos. Primeira escala, eu tenho uma ponte de anasarca tipo 1, onde meu paciente ele vai reter pouco líquido. Escala tipo 2 é onde ele vai reter moderadamente líquido. Começando pelo quê? Pelas meus membros inferiores, é onde eu vou ter mais uma pressão em relação das minhas artérias, e ele vai condensar. Ou seja, o meu rim ele vai começar a parar um ponto de quê? Não vai filtrar todo o meu sangue. Ou seja, se eu troco o meu dióxido de carbono limpando, fazendo todos os meus broncos primários, terciários e todos os meus alvéolos condensando esse dióxido de carbono, quando o meu paciente está entubado, ele faz o quê? Retenção. E essa retenção ela pode ser de 2 etapas, como assim já falado. Na minha terceira etapa, já é uma lesão mais grave. Ou seja, eu já vou reter a 1/4 em relação do polegar do meu dedo. Ou do seu dedo, assim, como se for uma forma. Eu tenho também em relação do 4º grau, que é uma retenção crônica. Em relação de quê? O meu paciente já faz uma diálise, já para começar a usar diuréticos. Eu tenho o 4º ponto da escala de Cardiff, e essa escala vai ser moderada em relação da minha retenção. Agora, quando eu tenho uma retenção em relação de grau 4, aí não. Eu vou começar pela ausculta, muito boa. Eu vou começar pela palpação, porque eu quero achar um efizema pulmonar no meu paciente ou não, em relação de quê? Das minhas vias. Eu vou começar pela linha média da minha subclávia, isso percutindo e palpando o meu paciente ao mesmo tempo, tá? E posteriormente eu vou achar uma inspeção. Como é que nós vamos achar futuras infecções no meu paciente? Muito fácil. Uma coisa chamada gasometria arterial. E a gasometria arterial, ela vai ser pontuada de uma forma muito fácil. Eu tenho meu pH sanguíneo, que eu tenho acidose, tá? Para o meu lado esquerdo. E para o meu lado direito, eu tenho um equilíbrio chamado ácido-base. Equilíbrio em relação de quê? Alcalose. A minha base vai em relação... Ela vai dizer assim, olha, se for algo da minha base, eu tenho um equilíbrio ruim. Se eu tenho um equilíbrio com acidose, eu vou ter o meu pH sanguíneo mais ácido. Vamos lá. Não estou entendendo. Calma aí, vou repetir de novo.
O pH sanguíneo é referente a quê? Eu tenho um distúrbio ácido e base, que vai ser acidose e alcalose. Tem valor? Sim, senhor. É 7,35 até 7,45. Isso é o ponto de que, se eu tenho 7,26, eu tenho uma acidose. Agora, se o meu pH eu tenho 7,47, eu tenho uma alcalose. Ah, tem só esse distúrbio? Não, infelizmente não, meu querido. Por quê? Eu tenho distúrbios, assim como já falados. Eu tenho, para mim cuidar, eu tenho meu cérebro, para mim é cuidar. Eu tenho meus rins, para mim cuidar, que com a qual a escala nós colocamos, que é uma escala de Cardiff, que eleva assim os 4 padrões. Eu tenho em relação de quê? Tem o meu pulmão. O meu pulmão é o PCO2, que é uma pressão atmosférica por dióxido de carbono. Aí você me fala, tem algum problema aqui em relação do distúrbio ácido e base? Tem. Ele vai se apenas se inverter. Ou seja, em relação de quê? Nós temos 7,35 a 7,45 no meu pH, agora vamos retirar o 7. O 7, o que é que vai sobrar pra gente? 35 a 45. Vamos lá. Se eu tenho 30 em relação no meu PCO2, eu tenho o quê? Eu tenho alcalose, eu tenho acidose. Alcalose. Agora, se eu tenho um ponto maior do que 45, vamos dizer o quê? 47. Eu tenho uma acidose. Agora, vamos lá. Fiz a minha gasometria. Você rodou no seu hospital lá, no seu gasômetro. O médico pediu lá uma gasometria lá só para detectar uma infecçãozinha ali associada à sepse. O que que você vai olhar em relação de quê? Meu paciente chegou um pouco mais cansado, chegou um pouco mais cianótico, e esse paciente tá no leito de UTI, tá? Está prestes a ser entubado ou não, tá? Ele tem uma história ali em relação de quê? Bronquite, uma bronquiolite, uma DPOC, algo mais exacerbado. Aí o que é que vai fazer? Olha, se eu tenho um distúrbio ácido base em relação de quê? Pontes ventilatórias, o meu paciente vai ter o quê? Um parâmetro, vamos colocar assim, se eu tenho 7,27 e em relação no meu pH. Agora, se eu tenho o meu PCO2 em relação de quê? 47, eu vou ter o quê? Uma acidose respiratória. Porque eu estou tratando de quê? Do meu pH sanguíneo, que é algo infeccioso, e eu tenho relação de quê? Toda a minha parte pulmonar. Repetindo, o meu pulmão ele faz toda a hematose, pega o meu dióxido de carbono, limpa em oxigênio, condensa e joga essas partículas de oxigênio para onde? As minhas hemácias. E as minhas hemácias têm um tempo de 120 dias para ela se maturar, ela vai se maturando, vai se limpando, vai se condensando, exceto de quê? Se eu não tiver nenhuma patologia. Agora, se eu tiver uma patologia focada em algum distúrbios de monitoramento, de gasometria arterial, aí não, eu vou complicar. Tenho mais? Sim, senhor, nós temos. Em relação de quê? Meu PaO2, que é uma pressão atmosférica, por quê? Pelo meu oxigênio. Meu oxigênio, eu tenho algumas partículas, eu vou começar em relação de quê? Você falou que se eu tenho 7,35 a 45, isso vai ser o mesmo resultado da minha oxigenação? Não, senhor. Vai ser o mesmo ponto em relação ao meu dióxido de carbono? Não, senhor. Vai ser em relação de quanto? De 80 a 100. Mas na faculdade eu aprendi que uma respiração ela vai de 12 a 20. Quanto aqui esses valores vai ser o quanto eu colocarei no meu ventilador. Lembrando que eu tenho 2 pontos em relação. Eu tenho taxa inspiratória e eu tenho taxa em relação da minha oxigenação. Se o meu paciente, na minha gasometria, eu observar que o meu paciente está com o meu ácido e o meu PCO2 um pouco elevado, eu vou ter o quê? Meu PaO2 um pouco alterado. Vamos dizer assim, que o meu PaO2 está 50. Por quê? Eu vou ter um distúrbio ácido respiratório de origem o quê? Ventilatória. Todo o meu corpo, trazendo isso daí, ele não vai conseguir condensar, ele não vai conseguir transformar o meu dióxido de carbono em oxigênio. Eu vou ter partículas, sim, de células limpas, aonde em relação de quê? Toda a minha célula, todo o meu ciclo de Krebs, vai analisar, vai transformar, mas vai haver ali partículas negativas ainda de dióxido de carbono. O que é que vai ser feito, então, para ser feita uma pré-análise em relação de quê? A minha regulação, em relação de rins, ele faz toda a minha filtragem. A minha filtragem, ela é principal para dizer assim, olha, se eu tenho lesão renal ou não. Quando é que eu vou ter? Uma das coisas que eu vou fazer insuficiência renal no meu paciente, uma das coisas onde eu vou fazer quebra de moléculas de água, quebra de partículas em relação de dióxido de carbono, em relação de oxigênio, em relação de quê? Da minha regulação metabólica. Quando eu tenho o meu rim perfeito,
quando eu tomo água perfeitamente, quando eu tenho uma saturação boa, quando eu tenho um HCO3 muito bom, aí não. Todo o meu paciente, pela sua base, pela sua maturidade, vai ter em relação de quê? 2 litros a 4 litros por dia que o meu paciente deve tomar. Isso eu estou falando de clínica. Agora, quando eu tenho um paciente com insuficiência renal aguda ou bases crônicas, bases agudas é quando eu tenho o quê? Eu tenho uma lesão, que essa lesão vai ser provocada por apenas outro ponto em relação de outro fator de risco. Agora, quando eu tenho bases crônicas, eu estou falando de tempo. Quanto tempo o meu paciente com uma insuficiência renal aguda, ele vai durar para ter essa insuficiência renal crônica? Hoje, os médicos, eles utilizam apenas um tratamento de diálise para resguardar os meus rins. Agora, depende se a minha diálise ela vai ser durante toda a minha vida ou se ela vai ser apenas por um curto período, porque eu vou preservar os meus rins, filtrando, limpando os meus rins para que o meu paciente não tenha uma retenção, não tenha uma insuficiência renal crônica ao longo do tempo que ele vai fazer toda esta limpeza. Ou seja, todo o meu corpo tem que fazer uma filtração perfeita, sem nenhum cuidado paliativo. Quando eu falo em cuidado paliativo, meu cuidado paliativo ele vai ser referente a quê? Quando eu tenho qualquer ponte de acessório que me deixe fora dele ao longo do tempo, esse meu paciente ele é cuidado paliativo. Antigamente falaríamos que a paliação seria em relação de quê? Eu tenho um câncer, esse câncer ele é incurável, aí não, você entraria em cuidado paliativo. Hoje não. Paliação é tudo aquilo que temos uma pressão suporte, um suporte ventilatório, que o meu paciente, se eu retiro esse meu paciente, infelizmente, ele fica com pontos negativos. Em relação de quê? Se eu coloco por muito tempo uma pressão ventilatória ou qualquer tipo de pressão no meu paciente, ou até mesmo quando você toma alguma medicação por várias vezes, por exemplo, tomei uma dipirona. A dipirona hoje, amanhã, posteriormente amanhã e na próxima semana, o meu corpo já vai estar acostumado. É a mesma coisa aqui em relação da monitorização do meu paciente. Se o meu paciente fica por mais de 15 dias, por mais de 30 dias, em relação da ventilação mecânica e traqueostomizado, o meu paciente vai ficar secretivo. Ele vai ficar resistente a alguns antibióticos. Nós falamos em relação de quê? De antibióticos gram negativos, que eles vão ser com partículas grandes, deficientes em relação de quê? De algumas partículas que eles tendem a tomar. Por exemplo, se o meu paciente ele tem um ADPOC, nós chamamos de saturação alvo. O meu SAT-O2, o ideal, nós temos o quê? Uma pressão de 95 a 99, que vai ser uma saturação ideal para o paciente normal, tá? Sem nenhuma comorbidade. Agora, quando eu coloco comorbidades no meu paciente, isso daí já vai ser uma saturação já perfeita. Quando eu tenho uma saturação de 94 a 91, já vai ser uma saturação aceitável. Quando eu tenho uma saturação de 91 para baixo, aí o meu paciente, dependendo da sua respiração, se ele respirar tipo gasping, se ele tipo respirar tipo uma respiração como uma dispneia, uma respiração mais abrupta, ele precisa de uma ventilação de suporte, que vai ser alto, baixo e médio fluxo, tá bom? E posteriormente falaremos de tudo isso em relação de pontes respiratórias. Mas se eu tenho todo esse equilíbrio, se eu tenho toda essa disfunção metabólica, em relação de quê? Outro exemplo, eu tenho um pH de 7,35 a 45, que é o normal. Se eu tenho o meu pH que vai a 7,27, é uma baixa muito grande. Eu tenho uma acidose. Agora, se eu tenho o meu PCO2 em relação de quê? De 35 a 45, que é o normal. Se eu tenho uma abrupta, ele vai subir. Porque todo o meu corpo ele vai se compensar. Todo o meu corpo, por exemplo, se eu tenho uma lesão renal, o meu cérebro vai fazer o quê? Vai mandar células com a qual ele vai fazer uma parte compensatória. O meu coração vai bombear um pouco mais, o meu cérebro vai trabalhar um pouco mais, em relação de quê? Meu pH está 7,27. Meu PCO2 ele vai fazer assim, opa, se eu tenho uma lesão por ventilação, o que ele vai fazer? Eu vou trabalhar um pouco mais, ou seja, eu vou aumentar, ou seja, eu vou compensar aquilo que está ruim. Eu tenho uma acidose em relação da minha ventilação, só para esses 2 pontos. Agora, se eu tenho um pH mais um HCO3 um pouco mais defeituoso, se eu tenho um padrão de quê? Se eu tenho o meu HCO3 de 22 a 26, que são padrões normais, ou até em outras literaturas que ele fala que de 22 a 28 é o ideal, dependendo da literatura que você utiliza. Mas,
Se eu tenho abaixo de 22 ou acima de 26, que eu tenho acidose abaixo de 22 e acima de 26 eu tenho uma alcalose metabólica, mesmo padrão do pH, mesmo padrão do PaO2, mesmo padrão do HCO3, tá? Quando eu tenho todo esse desequilíbrio, o que é que eu vou ter aqui em relação do meu pH e do meu HCO3? Eu vou ter uma acidose metabólica. Por quê? Eu estou tratando de sangue e estou tratando de rins. Agora, eu tenho parte compensatória, como assim explicado. Agora, eu tenho a parte descompensada, aonde eu tenho pulmão e rins. Aonde eu tenho, se eu não tiver um olhar criterioso para quê? Ausculta. Se eu não tenho um olhar criterioso para inspeção, palpação, percussão, se eu não tenho um olhar em relação para olhar para o meu paciente, ao ponto de que, se ele não tiver com Kussmaul, se ele não tiver com a respiração Biot, se ele não tiver com a apneia, se ele não tiver com a respiração um pouco mais dificultada, o meu paciente vai entrar nessa premiação. Que premiação é essa? Ou seja, é um equilíbrio descompensado. Todo o meu pulmão e toda a questão dos meus rins vai perder toda a sua transformação de dióxido de carbono, que é algo ruim, para algo bom. Ou seja, nós, como é que utilizaremos também em relação para pontuar qual é a criticidade do meu paciente? A gente vai utilizar alguns protocolos internos de cada hospital. Nós chamamos de bundles, correto? Aqui, nós iremos utilizar algumas escalas clínicas respiratórias. Algo muito simples. Escala de SOFA, e nós iremos pontuar o Quick SOFA, ou Scores de SOFA, Apache, tá? E escala de Born. A Apache, ela fala que é um aprendiz de mortalidade em relação da minha UTI. Escala de Born, também que vai quantificar o grau de dispneia no meu paciente. Qual é a escala que se utiliza mais em relação do Brasil? Scores de SOFA. O meu score de SOFA, ele vai pontuar em relação de quê? Antigamente, os protocolos antigos, ele dizia o quê? Que se eu tivesse alguma infecção no meu pulmão, no meu rim e no meu cérebro, eu teria com o score de SOFA ideal, que seria o mais grave para abrir SOFA. Agora, o protocolo mais novo é, se eu tenho uma lesão cerebral, pulmonar, renal ou qualquer órgão que seja secundário ou primário, aí sim, iremos abrir uma escola de SOFA e vai ser pontos em relação de quê? Para tratar aquela infecção. Agora, quando eu falo em relação de taxas de avaliação respiratória, iremos fazer uma gasometria, rodar essa gasometria no meu paciente e vai dizer assim, olha, temos aqui um distúrbio compensatório em relação no meu pH ou em relação no meu HCO3. É apenas uma junção, ambos e outros. Agora, quais são as indicações do meu paciente que ele pode ter alguns traumas? Em relação de quê? Hipoxemia, tá? Ou seja, é uma baixa de oxigênio. Insuficiências respiratórias, que eu tenho vários tipos de respiração, como Kussmaul, Cheyne-Stokes, Biot, apneia. Em relação de quais dispositivos eu vou colocar nesse meu paciente? Depende de quê? Da minha saturação. Vamos dizer que o meu paciente não tem nenhuma complicação pulmonar. Vamos dizer que nenhum paciente ele tem distúrbios respiratórios. Vamos dizer que o meu paciente ele apenas cansou de uma hora para outra. Ele só apenas está fazendo uma investigação. Não custa nada a gente abrir um cateter nasal no meu paciente, oxigenação conforto, para ele respirar um pouco mais. Quantos litros? Começando pelo menos com 2 litros, tá? E a gente vai observar o quê? A minha oxigenação no meu paciente. A minha oxigenação vai ser algo precordial em relação de quê? Da minha extremidade. Se eu tiver uma extremidade em relação que eu tenho cianose, uma responsividade maior do que 2 segundos, aí sim, eu vou me preocupar em relação do meu paciente. Agora, se meu paciente tiver uma DPOC, uma história de valvulopatia, o meu paciente tiver alguma bronquiolite, ele tiver um acompanhamento em relação de um câncer, aí não. A gente vai olhar meu paciente em relação de alguns critérios. Vamos lá. Se eu tiver uma DPOC, meu paciente ainda não vai respirar nada legal. Ele vai ter o meu dióxido de carbono, mas o meu oxigênio presente, e ele não vai... ele vai precisar de apenas um suporte em relação da minha ventilação mecânica. Em relação de quê? Começaremos em relação de cateter nasal. Agora, se meu paciente tiver uma pressão suporte, e se ele cansar em relação do meu cateter nasal, que equivale a quantos litros? Se eu colocar, olha, o conforto lá é até 2 litros. O ideal é até, no máximo, que ele faça 6 litros. Isso é o que o enfermeiro pode estar colocando no paciente hoje pela legislação COFEN-COREM.
Se passar disso, eu vou colocar no meu paciente máscaras faciais, que vão ser médio e alto fluxo. Agora, quando eu tenho uma máscara facial em relação de quê? Uma máscara tipo reservatório, é onde eu vou continuar o tratamento com o meu paciente. Eu vou colocar de tantos litros até, no máximo, 10 litros. Ou até, no máximo, 15 litros. É onde eu consigo comportar em relação de todo o transporte do meu paciente. É o ideal que ele fique mais do que 24 horas com essa máscara? Não. É o ideal que a gente vá fazendo um desmame desse paciente. É o ideal que a gente vá fazendo uma retirada dessa máscara. Porque se eu coloco algo que vem algo extra para algo intra, todo o meu pulmão vai ficando preguiçoso. Ele vai ficando sem espasmo, ele vai ficando sem a questão da homeostase, sem o meu equilíbrio, sem toda a minha troca. Ou seja, o ideal é que todo paciente entrou numa máscara facial, entrou num catéter venoso, entrou em alguma complicação em relação de ventilação, nível de suporte, pelo menos 24, 48 horas, vamos tentar fazer o desmame desse paciente. Ah, o paciente ele pode complicar? Sim. Em relação de quê? Faça a minha gasometria. Deu uma infecção no meu paciente. O meu paciente, ele acabou fazendo uma troca inadequada. Tá com infecção, tá com o meu lactato. Em relação de quê? Maior do que 1,5, que é o ideal do meu lactato. Tá 2, 3, 3,8. Qual o ideal para esse paciente? A gente vai olhar para a saturação. Se estiver muito cansado, a gente vai preservar essa parte pulmonar, entubando o meu paciente. Aí o que ele vai fazer? A gente vai aspirar continuamente esse paciente, fazendo o quê? Colocando em pressão, em posição semi-Fowler, ou Fowler, 45, ou 30 graus, para ajudar posteriormente, menos de 15 dias, o meu paciente a extubar. Aí sim, a gente vai acordar o nosso paciente, a gente vai fazer a ausculta todos os dias desse paciente, tirando roncos, sibilos desse paciente, que vai ser um pouco mais presente. Aí não, a gente vai trazer ele um pouco mais ao ar e ao ambiente, tá? E no próximo bloco, a gente vai falar sobre um pouco mais sobre os cuidados de enfermagem associados na ventilação mecânica.